Quer aumentar a sua performance e alcançar qualquer sucesso que você deseja na sua vida? Então você precisa assistir esse vídeo até o final, porque eu vou falar sobre esse livro aqui, ó. Poder Sem Limites. O caminho do sucesso pessoal pela programação neurolinguística, do autor Anthony Robbins. O autor, ele é norte-americano, ele é um estrategista, palestrante e ele também é um coach, onde ele já atendeu inclusive diversas celebridades. Entre elas tem Bill Clinton, Princesa Diana, Arnold Schwarzenegger, entre tantos outros nomes famosos que a gente conhece por aí. Ele também é um palestrante muito conhecido e aqui no Brasil ele ficou mais conhecido lá em 2016, quando a Netflix lançou um documentário dele, né? E aqui ele tá como nome Eu Não Sou o Seu Guru. Why were you suicidal? It's because I can feel very peak states in life, but I can go so deep that I don't find a way out. I know you right now. You got a lot to give. Can you feel me? I do. You and I are gonna make a deal. I'm gonna show you what to do to reshape yourself. Se não me engano, ele ainda está disponível no Netflix, eu já assisti, mas tem muitos anos atrás. Inclusive, eu acho que eu assisti assim que saiu, em 2016, e eu li esse livro também há muito tempo atrás. Se você dá uma cavucada aí no canal, inclusive, um dos primeiros vídeos que eu falei sobre livro foi sobre esse livro aqui. Mas modéstia à parte, né, eu acredito que tenha tido uma grande evolução do vídeo que eu gravei se não me engano, há 4 anos atrás para agora, tanto, né, de estrutura, como também da forma que eu passo aqui o conteúdo, né? Então, hoje eu vou falar, inclusive, do livro todo, a resenha do livro completo. E esse vídeo, se não me engano, era só de um capítulo. Então, hoje eu vou dar a nota do livro, como eu gosto de dar, e também vou falar um pouquinho mais sobre o conteúdo dele de uma forma geral. Eu dei inclusive uma revisitada nele, não li todo, fiz uma leitura assim bem dinâmica para poder trazer para você aqui a resenha dele mais completa, né, e mais atualizada, fresca da minha cabeça, porque obviamente a minha cabeça também vai mudando, né? Eu mudei, inclusive eu hoje vejo também algumas coisas de uma forma um pouco diferente do que antes, e que bom, né? Que bom que a gente muda e consegue enxergar as coisas de uma maneira diferente. Já me apresentando, se você não me conhece, está chegando aqui agora, meu nome é Jéssica Fonseca, aqui do canal Sacada de Livros. Você já aproveita e já se inscreve aqui, porque eu sempre trago livros, resenhas de livros de desenvolvimento pessoal. Hoje eu vou falar desse daqui, né, do Anthony Robbins, mas ele também tem vários outros livros, que são eles. Esse daqui, se não me engano, foi o primeiro dele, que foi escrito, ó, em 1987. Então tem bastante tempo e foi o primeiro livro dele publicado. Depois dele tem o Desperte o Gigante Interior, que é de 92, Passos de Gigante, que é de 94, Mensagens de um Amigo, que é de 95 e Money Master the Game 2014, que eu acredito que nem tenha em português, porque eu não achei. Então provavelmente ele nem deve ter a tradução em português, né, aqui para o Brasil. Se você quiser, inclusive, adquirir esse ou qualquer outro livro dele, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E você comprando nesse link aqui embaixo, você ajuda, inclusive, o canal também. Então aproveita e entra aqui no link para você dar uma olhadinha lá nos livros dele. Então bora lá falar o que eu achei do livro, o que eu realmente mudei, assim, a minha cabeça, coisa que antes eu não tinha uma análise tão crítica como eu acredito que hoje eu tenha, o que pode ter mudado aí em relação ao que eu acredito desse livro. Antes de mais nada, eu queria falar que muitas vezes a gente fica com o pé atrás, justamente quando a gente vê lá, né, que o autor ele é coach. Não sei se você tem também esse pé atrás, mas parece que hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, a gente acabou tendo uma visão um pouco distorcida, né, do que é o coach, e ficou uma coisa muito banalizada. Não sei o que você pensa a respeito disso, inclusive me conta aí o que você acha sobre isso. Eu gosto de pensar o seguinte: temos os coaches bons e os coaches ruins, assim como em qualquer profissão. E temos aquelas pessoas que elas realmente vão agregar coisas para nossa vida, e temos aquelas que vai ficar só ali no blá blá blá, na balela do papo, só o papo de mindset que não faz na verdade nada. Então é aquela pessoa que realmente só quer vender, vender, vender e falar que faz, mas no fundo não faz as coisas. E tem aquelas pessoas que realmente foram transformadas com o poder da programação neurolinguística, com o poder do mindset. Então
eu acredito muito que a gente tem que linkar o mindset, né? O mental com a ação. E ser o coach de ficar só ali no blá 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 realmente não vai resolver de nada. Infelizmente a gente vê muitas pessoas assim, né? E é por isso acaba ficando, quando você ouve falar coach, você já pensa, nossa, coach, né? Tipo, já vem aquela imagem muitas vezes negativa. Não sei se com você é assim. Me fala que eu quero saber. Mas aí é basicamente isso, né? Que o Tony Robbins, ele traz no livro dele, que é o nosso poder de mindset, o nosso poder mental. A gente consegue realmente fazer, ter e ser tudo aquilo que a gente quiser. Basta a gente realmente querer e, obviamente, fazer por onde acontecer. Se você já assistiu alguns outros vídeos aqui no canal, os livros que eu falo, por exemplo, do Napoleon Hill, o Napoleon Hill é um dos mentores, né, para o Anthony Robbins, então talvez por isso ele traga muitas inspirações do que ele acredita para o livro dele, e ele traz mais nessa pegada da programação neurolinguística. Tá, mas o que é, afinal de contas, essa programação neurolinguística? Que é a famosa PNL, né, a abreviação PNL. Nada mais é um estudo da comunicação verbal e não verbal que a gente tem com a gente mesmo e com as outras pessoas. Então estuda como que funciona aqui no nosso cérebro, como que a gente reage, como que a gente lida com todas essas questões e como que a gente consegue também alterar essas questões do nosso cérebro. O porquê da gente conseguir, de todo mundo conseguir essas coisas, é que é o mesmo sistema, né, para todo mundo. A nossa neurologia, o nosso cérebro, ele é igual, então a gente consegue realmente moldar e construir aquilo que a gente quer ser mesmo. É por isso que ele já começa falando, inclusive, que uma das formas da gente conseguir fazer isso é modelando. Como seria isso? Basicamente, sabe aquela pessoa que você se inspira, às vezes, para o negócio, ou até mesmo para, sei lá, no mundo fitness, ou na questão profissional, que você se espelha naquela pessoa, você se inspira nela, muitas vezes você pode modelar o que ela está fazendo. Então você tem que basicamente identificar ali mesmo quais são as crenças dela, os valores, o que ela faz para ela estar onde ela está, como que ela chegou ali. E aí, a partir disso, você consegue pegar os hábitos que ela tem, como ela pensa, o que ela acredita, e modelando para poder também chegar aonde ela está, né, da forma que você deseja alcançar, os resultados que você quer. Em relação a isso, né, o Tony Robbins, ele defende, inclusive, que a gente tem um estado e crenças. O que seria o estado, né? Eu anotei aqui. O estado, ele conduz os comportamentos da pessoa. Já a crença é um princípio que fornece para você a certeza sobre o significado e a direção da vida. Então você precisa ter essas duas coisas muito bem definidas para você conseguir conquistar os resultados que você deseja. E aí tem 5 referências que a gente pode construir as nossas crenças. Quais são essas referências, né? A primeira delas é o ambiente que você está. O segundo, os eventos que ocorrem na sua vida. O terceiro, o conhecimento que você possui. Quarto, os resultados passados que teve. E o quinto, a sua imaginação sobre o futuro. Então, as suas crenças hoje, provavelmente elas são fruto dessas 5 coisas que aconteceram e que passam na sua cabeça, né, que você imaginou em relação ao futuro. E é a partir dessas coisas, dessas 5 referências, que as suas crenças elas foram formadas. O que não quer dizer que você precisa se limitar a isso, né? Justamente quando ele fala que você pode modelar as pessoas, é que você pode pegar, por exemplo, a forma que a outra pessoa pensa, você pode mudar o seu ambiente, você não pode mudar as coisas que aconteceram com você, obviamente, mas você pode começar a mudar como encarar isso e como enxergar isso de uma forma diferente. Depois disso, ele vai, inclusive, citando 7 crenças das pessoas de sucesso. Lembrando que quando eu falo de sucesso e quando ele fala também de poder sem limites, ele não quer dizer que seja, eu sou uma pessoa poderosa, de tipo, má, sabe? Aquela conotação ruim que também muitas vezes quando a gente escuta falar sobre poder, eu quero poder. Fica parecendo uma coisa negativa, sabe? Não sei se você tem essa percepção, mas eu, a princípio, até um tempo atrás, eu ficava, nossa, mas eu não quero ser uma pessoa poderosa. Mas o que, afinal de contas, é poder, né? O Tony Robbins, ele defende que o poder nada mais é do que você ter a habilidade de agir. Então, você conseguir realmente construir aquilo que você quer construir através das suas ações, através das habilidades que você vai adquirindo, e você
ter o sucesso que você deseja. E o sucesso aqui, ele também fala que basicamente é aquilo que você deseja. O que você deseja? Às vezes o sucesso, para mim, pode ser ter uma casa na fazenda com 10 filhos. Esse pode ser o sucesso que eu almejo na minha vida, aquilo que eu realmente quero conquistar. Já para uma outra pessoa pode ser bilionário de uma grande empresa e numa multinacional, entendeu? Então isso, para ela chegar nesse ponto, seria o sucesso, seria o poder. É por isso que a gente não pode, né, simplesmente generalizar. Mas quando ele traz, por exemplo, listas e, por exemplo, essas 7 crenças das pessoas de sucesso, elas valem para todo mundo, porque vai realmente de encontro com aquilo que você almeja, os resultados que você quer obter na sua vida. E o mais importante mesmo, falando em relação a isso do sucesso, é que, na verdade, ele coloca depois, mais pro final, depois que ele passou sobre todas essas 7 crenças e tudo mais, como que você enxerga o sucesso? E a verdade é que você não deve enxergar o sucesso como um ponto de chegada, um ponto final, sabe? E sim como um processo. Então, tudo aquilo que você vai construindo, os seus hábitos, a forma que você vive a sua vida, isso tudo é o que mostra realmente o sucesso e não necessariamente um ponto de chegada. Porque senão vamos supor que você alcançou, né, aquele imaginário ideal do que seria o sucesso. E aí, de repente, e aí, né? O que vem a seguir? Muitas vezes a gente fica pensando isso, tá, vou alcançar o top, você é chefona de uma multinacional cabulosa e depois, o que vem depois, né? E o sucesso, ele mostra que, na verdade, ele não é chegar lá, mas sim esse caminho, né? Esse percurso que você vai caminhar. Então, ser uma pessoa de sucesso é isso, é ter um hábito mental, é ter realmente essa capacidade de ter estratégias ali na sua vida. E aí, quais são as 7 crenças, então, das pessoas com sucesso que ele coloca lá? É o primeiro delas. Tudo acontece por um motivo que trabalha em seu favor. Em relação a essa questão dos resultados, né? Ele fala que mesmo que você tenha, entre aspas, né, fracassado, porque ele fala que, na verdade, não existe o fracasso, né? Na verdade, é um resultado daquilo que aconteceu e que você pode aprender com esse resultado. Ele não foi o resultado esperado, desejado, né? Mas que você pode realmente aprender com ele. O número 2, a segunda crença. Não existe fracasso, apenas resultados. Basicamente é isso que eu tô falando. Se você almejou, às vezes, sei lá, você é um vendedor de balinha no sinal e você desejava ter vendido 30 caixas no dia, mas você, na verdade, vendeu 2. Muitas pessoas podem falar, fracassado, ou você pensar, nossa, fracassei, realmente era para chegar em 30 caixas, vendi 2. Só que não, essa é uma forma de você enxergar os seus resultados, isso é só um resultado, e aí você tem que avaliar o que eu fiz, que eu poderia ter feito de uma forma diferente para poder chegar naquele resultado que eu almejava. Então, levar isso como realmente um aprendizado e enxergar não como um fracasso, mas como um resultado. A terceira crença é autorresponsabilidade. Você tomar responsabilidade daquilo que você fez, dos seus atos. Fez e deixou de fazer também. Então, entender que tudo aquilo que depende de você, os seus resultados, se eles dependem única e exclusivamente de você, você precisa ser responsável por eles. Quarta crença. Você não precisa entender tudo. Isso me lembrou muito sobre o livro, inclusive, Essencialismo, que tem até resenha aqui no canal. Que você não precisa necessariamente saber de tudo o tempo todo e que você não precisa, né, ser expert em tudo. Você só precisa focar naquilo que é essencial. Quinta crença. As pessoas são seu maior recurso. Então, isso já me lembrou um outro livro, que é Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet. Que você precisa das pessoas. Você precisa entender que você precisa das pessoas. Nada que a gente vai construir na nossa vida é sozinho. Então, a gente depende das pessoas. Elas são o nosso maior recurso. Tudo que a gente for construir, a gente depende delas. Então a gente precisa também saber com quem a gente está andando, quem está ali ao nosso redor, porque elas vão fazer total diferença quando você estiver realmente buscando uma coisa, o seu sucesso, né? A sexta crença é trabalho a diversão. Ele fala para você realmente buscar fazer aquilo que você
goste, né? E assim o trabalho automaticamente se torna diversão e não um peso. E a 7ª crença de uma pessoa de sucesso é o comprometimento. Ele fala que em tudo que você decidir fazer na sua vida, você precisa estar comprometido. Comprometido com você mesmo, com aquilo que você se comprometeu a fazer, comprometido com as outras pessoas, né? E cumprir mesmo com aquilo que você listou ali, né? Que você se prontificou a fazer. E como eu falei, não sei se você percebeu, mas você não concorda comigo que essas 7 crenças é possível de se aplicar em qualquer área que você for fazer na sua vida, seja ela você querendo fazer, sabe, qualquer coisa na sua vida mesmo, seja um super cargo de uma multinacional, seja para estudar para um concurso público, seja para você ser um estudante, um bom filho, qualquer coisa disso para você ter sucesso em qualquer área da sua vida, são crenças que são importantes da gente avaliar e poder levar para nossa vida. Para mim, essas partes do livro já valeram muito a pena, foram coisas que deram realmente para poder captar, aprender e colocar em prática também. Então eu acredito que só por isso já vale a pena a leitura, vale a pena você tirar um tempinho para ler. Então, ó, eu não falei no começo, mas para mim de 5 estrelinhas, esse livro é 4 estrelinhas. Por que eu tô dando 4? Porque apesar de todo esse conteúdo, tem algumas coisas no livro que eu não gostei tanto. Como, por exemplo, eu acho que ele dá uma enchidinha de linguiça em alguns momentos. Eu acho que poderia ter dado uma reduzida de leve, assim, sabe? Ele é um livro um pouco mais denso, eu demorei mesmo para ler. Eu lembro que eu fiquei bastante tempo ali procrastinando mesmo, porque ele tinha essa pegada mais densa, tem essa pegada mais densa, então eu senti isso um pouco mais. E acho que ele poderia ser reduzido aí em algumas partes. Tem algumas coisas que eu acho que não são tão necessárias. E ele tem também alguns pontos que eu não gosto, como por exemplo ele entrar em questões que eu acredito que não sejam da alçada dele. Como, por exemplo, questões que muitas vezes que ele fala sobre a saúde, né, questões nutricionais e até questões de como você modificar o seu pensamento. Ele conta, né, uma história de uma menina, por exemplo, que sofreu um abuso e de como que você consegue transformar a sua mente a partir da PNL, né, da programação neurolinguística, como você consegue mudar o seu cérebro para encarar isso de uma forma diferente. Eu já diria o seguinte, você precisa de um tratamento, né, de psicólogo, psiquiatra e profissionais realmente especializados nisso. Então, nessa pegada, nesse âmbito, eu acredito que os coaches, por exemplo, é o que acabou acontecendo muito, eles entram num ponto onde não é da alçada deles, né? Eles não fizeram uma formação específica ali para aquilo e muitas vezes alguns pontos eles precisam realmente ser tratados com questões profissionais de saúde. Então, você não deve entrar para tentar resolver uma questão que muitas vezes você não vai conseguir resolver. Não estou dizendo que a programação neurolinguística não é capaz, ela com certeza vai te ajudar, assim, com certeza vai te ajudar a melhorar muito, mas só isso, sem um acompanhamento mesmo, acompanhamento de estar sempre com a pessoa ali, com um profissional te acompanhando, eu não acredito que você consiga simplesmente se livrar de todos os traumas e tudo mais. É por isso que eu deixo aqui, inclusive, o recado. Se você já passou por alguma coisa nesse quesito, tá, inclusive, buscando livros, né, de desenvolvimento pessoal para poder solucionar questões como essa, eu acredito que você deve procurar também um profissional. Então, fazer tudo que estiver ao seu alcance, você tomar a responsabilidade disso para você poder tratar isso da melhor maneira possível e com ajuda. Não sei o que você pensa a respeito disso, deixa aí nos comentários. Eu sei que pode ser um assunto até polêmico, mas que eu acho que é importante a gente trazer aqui para você, né, o que eu penso a respeito disso. Então, de modo geral, fazendo essa análise, né, mais crítica do livro, das coisas que ele traz, eu acredito que a gente tem que saber diferenciar o que a gente consegue absorver de bom do livro, né, e o que a gente simplesmente ignora, descarta ali, que eu acho que não vale a pena a gente, né, levar pra gente como pra nossa vida mesmo. Então, fica aí o recado, né, do que eu realmente acredito, fica aí a dica. E é isso, me conta aí nos comentários o que você achou, você gostou desse livro? Não? Quer que eu traga um outro livro dele? Eu tenho vontade de trazer também aqui pra você Desperte um Gigante Interior, que é o outro livro dele. Se você quiser, deixa aí nos comentários. É isso, um beijo e até a próxima!